Olá, meu nome é Isabela e nesse vídeo vamos abordar o tema sobre as parcerias público-privadas. De acordo com o artigo 2º da Lei 11.079, diz que as parcerias público-privada é um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada e administrativa, ou seja, é um contrato que determina um vínculo entre o poder público e a iniciativa privada. O parágrafo 4º do artigo 2º diz que é vedada a celebração do contrato quando 1. Que o valor seja inferior a 10 milhões de reais. 2. Cujo período da prestação de serviço seja menor do que 5 anos. 3. Que tenha como objeto o único fornecimento de mão de obra, o fornecimento de instalação e equipamentos na execução de obras públicas. Os contratos de PPP têm previsão legal na divisão objetiva de risco e das partes também. A transferência dos riscos é vital para que o contrato alcance seu objetivo principal, que é a eficiência econômica na prestação de serviços públicos. E de forma subsidiária se aplica a Lei 8.987, a Lei das Concessões e também a Lei das Licitações. Seu objetivo é implementar total ou parcialmente serviços, obras e atividades de interesse público. Nesse tipo de parceria, a empresa é remunerada apenas pelo governo ou em uma combinação de recursos públicos e tarifas cobradas dos cidadãos que estão utilizando o serviço. E também há hipóteses em que a própria legislação proíbe a celebração do contrato. Há a concessão administrativa também, que está contida na Lei 11.079 de 2004, em seu artigo 2º, inciso 2º, que fala que a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço em que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou funcionamento e instalação de bens. Ou seja, em uma obra, em um serviço prestado pela administração pública, como um presídio, que pode ser um exemplo claro que eu posso estar mostrando, a administração pública vem ser a usuária indireta e os presidiários vão ser usuários diretos. Sendo assim, o particular vai estar prestando um serviço para a administração pública, onde esse particular irá ser remunerado pela administração pública, que vai custear toda a obra daquele presídio, sem que haja a necessidade de que os usuários que vão usufruir daquele local precisem pagar uma tarifa, uma taxa, pois todo o valor será custeado pela administração pública. Não há necessidade de ser pago nenhum valor a mais para esses devidos fins. Ou seja, a concessão administrativa ocorre quando a administração pública é a própria usuária daquele serviço. Olá, meu nome é Melissa e eu vou falar um pouco sobre uma das modalidades das parcerias público-privadas, a qual é a concessão patrocinada, que está conceituada no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.079 de 2004, com alteração da Lei 13.529 de 2017, o qual diz o seguinte: a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei nº 8.987, de 1995, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, tá ok?
Ou seja, a concessão patrocinada é aquela em que a remuneração do serviço prestado do concessionário, que no caso é o particular, ela deriva de uma parte dos usuários do serviço, que é feita através de cobranças de tarifas, e a outra parte do poder concedente, que é o poder público, o Estado, que na letra da lei é a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, sendo que essa contraprestação ela não pode ultrapassar de 70%, havendo algumas exceções em leis específicas, ok? E tem-se como exemplo de concessão patrocinada a construção de rodovias, a qual tem a cobrança de tarifas por meio dos pedágios. Porém, se essa cobrança ela não for suficiente para cobrir os custos, há uma contraprestação pecuniária do Estado como forma de complementar ao recurso arrecadado. Obrigada. Bom, eu vou falar sobre as características das parcerias público-privadas. As principais características das parcerias público-privadas são contratos no prazo de 5 a 35 anos, podendo ter prorrogações e com valores no mínimo de 10 milhões de reais. Obras e serviços públicos são de responsabilidade solidária com o poder público. A lei prevê a possibilidade de combinar remuneração por tarifas e com a contraprestação pública. O que define parceria público-privada são contratos administrativos com dois tipos de modalidade: concessão especial patrocinada e concessão especial administrativa. A sociedade de propósito específico foi criada para as parcerias público-privadas, porém passou a ser utilizada para a união de pessoas, de bens, de recursos, de conhecimentos e todos que têm a finalidade de gestão de parceria e implementação. Bom, eu sou a Isabelle e eu vou falar do caso concreto de PPP. Um exemplo de parceria público-privada é o Complexo Penal de Minas Gerais. Ele foi dado a assinatura do contrato em 16 de 6 de 2009 pelo segmento do sistema prisional e foi celebrado entre os gestores prisionais e os associados. A Secretaria do Estado e a Administração Prisional de Minas Gerais deram a concessão administrativa para a construção e a gestão do complexo penal e algumas unidades também. Para a estruturação do projeto, foi lançado um edital que ocorreu no dia 17 de 1 de 2008 e no dia 18 de 7 de 2008, alguns meses após, foi dado o processo licitatório. O processo ocorreu pelo meio concorrência internacional do tipo menor preço, para poder fazer a formação do consórcio sem ter nenhum tipo de restrição quanto ao número de consorciados. A concessionária vencedora é formada por 5 empresas: CCI Construções LTDA, Construtora Augusta Velosa, Empresas Tejofran de Saneamento e Serviço, Instituição Nacional Administrativa Prisional e Mota Construções e Comércios. A construção teve um prazo de 27 anos, com um valor de contrato de R$ 2.111.476.080. Ocorreu de acordo com as publicações e resoluções das leis e está funcionando até hoje. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada e tchau!